Ao cumprimentar nossos pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia, em Curitiba, também estendemos nossas saudações aos pastores Gilson Bétega e Jorge Gonçalves, fiéis colaboradores do Reino de Deus. Pessoalmente, estou muito contente com o novo tema das lições bíblicas dominicais deste novo trimestre. São históricas, porém, muito esclarecedoras da nossa fé verdadeiramente cristã e neotestamentária. O autor da lição de hoje é o pastor José Carlos Loureiro. Seu texto áureo encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quais os objetivos desta lição? Conhecer elementos da doutrina católica romana, dogmas, a devoção a Maria e mediação dos santos, bem como perceber o quanto esses ensinos da Igreja Católica, que assumem uma aparência de religiosidade sincera, podem estar longe do ensino correto das Escrituras. E, por fim, praticar o que vamos estudar. Nenhuma religião ou seita pode tirar o foco de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mediador e intercessor dos salvos. Ponto número 1. Transubstanciação de memorial. E já começamos com um ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana perigosamente influenciável às demais denominações. Refiro-me à doutrina da transubstanciação, ou seja, na hora da celebração da ceia, os elementos pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus, literalmente. A ceia é chamada pelos católicos de Eucaristia, cuja tradução imediata seria uma boa graça, e se constitui como um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Esse fenômeno se caracteriza como um momento de milagre. Na hora em que o padre diz: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue", comete duplo erro gramatical em relação ao texto grego. No texto grego, o demonstrativo é neutro. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Este recurso gramatical e dissertativo sugere símbolo, linguagem e gesto simbólico. Imaginem a cena na hora da instituição do memorial à ceia e Jesus estivesse se referindo literalmente à sua carne e ao seu sangue. Não tem cabimento lógico. Assim Jesus usou de outros elementos simbólicos. Por exemplo, quando se refere que ele é a luz, registrado por João, capítulo 8, versículo 12, e mais, também ele faz referência de que ele é a porta. São expressões simbólicas. Esta da porta está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo entendeu claramente esta forma ilustrativa de Jesus e usou-a na celebração da ceia na igreja de Corinto. Veja a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25. Esta ordenança feita por Jesus é para que, como igreja, repitamos este costume periodicamente até que ele, Jesus, volte. Enfim, o pão e o vinho permanecem na mesma substância original. Não deixa de ter um caráter místico, pois os elementos devem ser previamente consagrados para esse ato. Aplicação. Você entende a importância para a sua vida espiritual de participação da celebração da ceia do Senhor e por que Jesus nos deu esse memorial? Respondo: foi para que mantivéssemos viva a lembrança da sua morte e ressurreição,
bem como a promessa da sua volta. Item número 2, Jesus e Maria. Outro ponto divergente entre os evangélicos e os católicos é o entendimento e tratamento dado a Jesus e Maria. Isto mesmo, divindade e humanidade. Cremos que uma das doutrinas de maior divergência entre o catolicismo e os evangélicos seja a doutrina sobre Maria. Você que conhece um pouco do catolicismo já observou que a Igreja Católica atribui a Maria honras, glórias e poderes que não estão na Bíblia, e nem ela, a Bíblia, aprova, inclusive conferindo a Maria atributos divinos sem nenhum fundamento bíblico sustentável. Na verdade, é um tema delicado e que é prudente evitar debates publicamente. Mas com amor e respeito podemos expor as verdades bíblicas sobre o assunto. Ainda, nós os evangélicos amamos a Maria e lhe damos a devida consideração como mãe de Jesus. Está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 20 a 25. E é nas Sagradas Escrituras que temos a palavra final no que diz respeito aos ensinos sobre Maria. Sabemos que há contradições entre o ensino católico e as Sagradas Escrituras, como, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, segundo o qual Maria foi concebida sem pecado, o que contradiz o texto na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, no qual o autor diz que apenas Jesus foi concebido sem pecado. Outro ensino contraditório é o da perpétua virgindade de Maria. Fica evidente pelos textos bíblicos que ela teve outros filhos. Por exemplo, recorra lá em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 3 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dentre os quais destaco Mateus 11, 46, que leio. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. A oração a Maria ou a sua intercessão junto a Deus não tem qualquer base bíblica. Nenhum texto ensina os crentes em Cristo a orar a qualquer pessoa que não seja Deus. Tampouco as Sagradas Escrituras encorajam sequer, mencionam crentes pedindo algo a qualquer santo no céu em suas orações. A Bíblia ensina, assim, que não há qualquer outro que possa ser mediador entre os crentes e Deus, a não ser Jesus, o único mediador. Vejam as referências bíblicas. Hebreus capítulo 4, versículo 16, capítulo 7, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, e destaco a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, entre o qual já lemos. Trata-se do textuário desta lição, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Terceiro ponto, intercessão divina e mediação dos santos. Outra aberração teológica e doutrinária da Igreja Católica Romana é a intercessão divina através da mediação dos santos. Esta doutrina significa que as pessoas que morreram e foram piedosas durante a vida após sua morte estão no céu e podem responder orações e interceder, bem como podem ser veneradas. Que horror! Que absurdo!
totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina sobre a vida e a morte das pessoas. Ouçam um pouco da história de como esta prática anticristã surgiu. Trata-se da história de Policarpo de Esmirna. Ele foi morto no ano 156 depois de Cristo, 156 depois de Cristo, e seus restos mortais foram sepultados por cristãos que fizeram do seu sepulcro um lugar para se reunir com alegria e felicidade para celebrar o aniversário de seu martírio. Pouco tempo depois, por volta do século III, já aconteciam celebrações anuais aos mártires Hipólito, Calixto, Ponciano e outros. Observem que na mesma época, as festas de Pedro e Paulo começaram a ser observadas no dia 29 de junho. Com o passar do tempo, a veneração dos mártires foi transferida para suas relíquias e acreditava-se que o lugar de seu sepultamento possuía poderes especiais de cura. Foram construídas pequenas capelas sobre suas criptas, que depois tornaram-se em basílicas dos mártires. Algumas delas existem até os dias de hoje. E qual é o ensinamento evangélico sobre essa prática verdadeiramente pagã? É totalmente contra. Primeiro, porque não se encontra base bíblica nenhuma. Ao contrário, as Escrituras não autorizam a invocação de santos. Em segundo lugar, em suas palavras, Jesus nos ensinou que a invocação tem que ser feita ao Pai em seu nome, conforme lemos em João capítulo 14, versículos 13 e 14. Ou quando ele ensina a seus discípulos um formato de oração, como o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, e Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, deixa claro que a intercessão junto ao Pai é realizada pelo Espírito Santo e que Jesus também intercede pelos santos, que são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e vivem de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. É Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 e 34. Aplicação com advertência. É importante considerar na igreja o perigo de práticas que no início tiveram uma aparente boa intenção, mas podem levar a sérios desvios doutrinários. Conclusão. Depois desta exposição, observamos que o cristianismo, ao longo dos séculos, sofreu desvios doutrinários que foram decisivos para o afastamento do verdadeiro ensino bíblico e erros com consequências eternas. E observem que muitos deles iniciaram com uma aparência de piedade e boa intenção, mas produziram resultados desastrosos para a pureza da fé em Jesus, bem como para o verdadeiro culto cristão. Fica aqui uma advertência. As doutrinas cristãs precisam ser verificadas e autenticadas pela própria Bíblia. Infelizmente, a influência humana através de imposição, medo, carisma ou por meio de força política e religiosa produziram práticas estranhas e fortemente rejeitadas pelas Sagradas Escrituras. A Igreja de Cristo é portadora de uma verdade única do caminho e da vida, João capítulo 14, versículo 6, que muitos cristãos defenderam até o último dia de suas vidas. Que Deus nos ajude a sermos fiéis
até o último dia das nossas vidas também, fiéis à palavra do Senhor. Amém.